Olá a todos, aqui é Helsing no programa Shadow, As Sombras da Verdade. Hoje vamos falar de um assassino icônico da década de 40 chamado John George Hyde, o assassino da banheira de ácido. Ele foi um serial killer inglês que durante a década de 40 ele foi condenado pelo assassinato de 6 pessoas. Embora ele afirmou ter matado um total de 9 pessoas, dissolvendo seus corpos em ácido sulfúrico concentrado dentro de uma banheira antes de forjar os seus documentos para vender seus bens e recolher todo o dinheiro referente a esse caso. Durante a investigação, foi evidente que ele estava usando ácido para destruir os corpos das vítimas, pensando em encobrir todos os vestígios do seu crime. A condenação por homicídio não seria possível se não encontrassem as provas. Além da ausência de corpos das suas vítimas, foi o suficiente para ele ser condenado pelos assassinatos pelos motivos que vou explicar a seguir. Porém, vamos falar do início da vida deste criminoso. Ele nasceu em Stamford. Ele cresceu na aldeia de Outwood, no oeste de Yorkshire. Seus pais, John e Emily, eram membros dos irmãos Primrose. Ele se limitou a viver dentro de 10 pés, cerca de 3 metros, de largura da sua residência, por conta da vedação do seu pai, que colocou em torno do jardim da sua residência, para bloqueá-lo ao mundo exterior. Diria mais tarde que ele sofria pesadelos recorrentes à religião que os pais obrigaram ele a permanecer nela durante toda a sua infância. Ele ganhou uma bolsa de estudos para a escola na escola Rainha Elizabeth. Foram apresentadas alegações que uma mesa esculpida com o seu nome permaneceu na escola e cuidadores iriam mostrar aos alunos do primeiro ano, mas foi deixado de lado quando um professor de 30 anos na escola disse que a mesa havia sido removida há mais de 20 anos atrás. Ele então ganhou uma bolsa de estudos para a escola catedral, onde ele se tornou um corista. Depois da escola, ele foi colocado em uma empresa de engenheiros de automóveis. Depois de um ano, deixou esse trabalho e teve empregos em seguros e publicidade. Aos 21 anos, ele foi demitido depois de ser suspeito do roubo de um caixa em dinheiro. No ano seguinte, foi nomeado como corresponsável no divórcio de Evelyn e o automobilista Ed Hall. Vamos falar agora do seu casamento e, na sequência, sua prisão. Em 6 de julho de 1934, ele se casou com uma moça de 21 anos, Beatriz Hammer, apelidada de Beth. Porém, o casamento logo se desfez, no mesmo ano. Hyde foi preso por fraude. Beth deu à luz enquanto ele estava na prisão, mas ela deu o bebê para a adoção e deixou Hyde. Ele então se mudou após ser libertado pela prisão de fraude. Ele se mudou para Londres em 1936 e se tornou motorista de William Maxall, o rico dono de um parque de diversões. Na sequência, ele se tornou um falso advogado e recebeu uma sentença de 4 anos na prisão por fraude. Foi liberado logo após o início da Segunda Guerra Mundial. No seu tempo na prisão, ele inventou o que considerou ser o assassinato perfeito. Ele destruiu corpos dissolvendo em ácido sulfúrico de ratos. Ele fazia esse tipo de teste e descobriu que apenas em 30 minutos o corpo simplesmente desaparecia. O início dos assassinatos na banheira. Ele foi libertado em 1944 e se tornou um contador em uma empresa de engenharia. Logo depois, por acaso, esbarrou em Maxall num pub de Kingston. Maxall apresentou Hyde aos seus pais, William e Emily, e comentaram ter investido na sua própria propriedade. Em 6 de setembro de 1944, Maxall
desapareceu. Brad admitiu mais tarde ter tido uma desavença com ele e brigando com ele em seu porão, na residência dele em Londres, na SW7. Ele então colocou o corpo de Maxall em um tambor, derrubando ácido sulfúrico concentrado sobre o corpo dele dentro desse tambor. 2 dias depois, ele voltou ao encontro do corpo, porém não existia mais corpo, existia apenas uma lama, que era os restos mortais dele, dissolvido pelo ácido. Então, ele jogou o galão por bueiro abaixo. Ele disse aos pais de Maxall, William e Amy, que seu filho tinha fugido para a Escócia, para evitar ser chamado de cumprir serviço militar. Em seguida, assumiu a casa de Maxall, filho de William e Amy, e eles ficaram curiosos de saber por que seu filho não havia retornado quando a Segunda Guerra tinha chegado ao fim. Wright, quando ele viu que estava sendo perseguido pelos pais pela curiosidade dos mesmos, não pensou 2 vezes e, em 2 de julho de 1945, eles atraiu para a cidade vizinha e matou os dois, e fazendo desaparecer seus corpos com um ácido que eles estavam utilizando. Brad roubou cheques de pensões de William Maxall e vendeu suas próprias propriedades. Roubou cerca de 8 libras, aproximadamente 247 mil nos tempos atuais. E mudou-se para o Hotel Tribunal Ozone em Kingston. No verão de 1947, Brad, que era um jogador nato, estava ficando sem dinheiro. Ele encontrou outro casal para poder matar e roubar sua propriedade. Dr. Archibald Anderson e sua esposa Rose, que conheceu depois que visitaram a casa deles, interesse para comprar essa residência que não pertencia a ele. Alugou uma pequena oficina em Leopold Road, Crowley, e para lá ele decidiu se mudar. Em 12 de fevereiro de 1948, ele chamou Anderson para a cidade de Crowley, sob o pretexto de lhe mostrar uma invenção. Junto com Earl, sua esposa, eles foram até a cidade, atender o pedido dele. Quando eles chegaram, Brad deu um tiro na cabeça de Anderson com um revólver. Ele já, na sequência, havia roubado a casa do médico. Então atraiu junto à esposa para a oficina, alegando que seu marido tinha caído e se ferido, e também atirou na cabeça dela. Como ele estava num lugar novo, ele não tinha mais como estar levando para todos os locais o tambor cheio de ácido. Então, ele, com um único balde de ácido, ele encheu uma banheira que havia no lugar e começou a dissolver as suas 2 vítimas neste local. Após a eliminação dos corpos em ácido, ele forjou uma carta de Anderson e vendeu todos os seus bens, exceto o seu cão, que ele também matou e jogou num galão de ácido, por 8 mil libras. Este montante, em 1948, anterior, seria no valor de aproximadamente, nos tempos atuais, de 209 mil reais. Os detetives logo descobriram o registro de roubo e fraude e procuraram a oficina. A polícia não encontrou apenas a sua maleta e recibos contendo o líquido da empresa de Anderson, mas também encontrou documentos referentes ao próprio Anderson e Maxall. Outras investigações do local, pela patologista Kate Simpson, revelou 3 cálculos pilares humanos em partes de uma dentadura que mais tarde foi identificado pela dentista e deputada Durand Deacon durante o julgamento e condenação. Questionado pelo detetive Albert Webb, Wright lhe perguntou: "Diga-me, sinceramente, quais são as chances de alguém ser libertado nas minhas condições?" O inspetor disse que não poderia discutir esse tipo de coisa. Então Wright respondeu: "Bem, se eu lhe dissesse a verdade, você não iria acreditar em mim. Parece fantástico demais para acreditar."
Red, em seguida, confessou que não matou apenas Duran e Maxwell, também matou Anderson, sua esposa, e outras 3 pessoas. Um jovem chamado Max, e uma menina de Enterborn, e uma mulher de Hammersmith. As vítimas confirmadas até hoje foi William Donald Maxwell, a senhora, a esposa dele, Donald Maxwell, Amy Maxwell, parente da família Maxwell, e Archibald Anderson e sua esposa, Rose. A mulher mencionada anterior, de Hammersmith, nunca foi identificada. Uma lenda popular. Há quem diga que ele coletava sangue das vítimas e bebia com a mesma calma que bebesse uma taça de vinho, algo que não foi confirmado pelo mesmo. Esse caso ficou conhecido como um dos grandes casos de vampirismo do mundo, também não confirmado o caso de vampirismo. Julgamento e a execução. Depois da prisão, Wright permaneceu sob custódia na cela com mais 2 criminosos na delegacia de polícia. Quando ele estava em Bethelworth Road, ele foi acusado de homicídio no tribunal próximo, que agora é conhecido como Old Town Hall. O procurador-geral, Sir Hadley, mais tarde Lord Shawcross, o levou para a acusação em Lewis e pediu para o júri rejeitar a defesa de Wright por insanidade porque tinha agido com dolo, que no caso seria má fé, e malícia, levando em consideração que ele matava as suas vítimas para poder obter seus bens, logo não levado em consideração como loucura. Sir David, da defesa, havia chamado muitas testemunhas para testar o estado mental de Wright, incluindo o Dr. Henry Yellowitz, que alegou que ele tinha uma constituição paranoica, acrescentando, abre aspas, a absoluta indiferença, insensibilidade, alegria, suavidade e atitude quase amigável do acusado. Ele levava mais uma brincadeira o que ele fez do que uma atitude cruel de sua parte. Fecha aspas. O mesmo médico diz que quando ele fala dos crimes que ele cometeu, desse modo único, foi a primeira vez que ele viu em todos os seus anos de carreira como médico. Demorou poucos minutos para o júri declarar Wright como culpado. O juiz Travers condenou ele à morte. Foi relatado que Wright, na cela dos condenados na prisão de Wandsworth, perguntou a um dos seus carcereiros, Jack Morrow, se seria possível ter um teste do seu enforcamento para ver se tudo iria correr bem. Obviamente, seu pedido não foi atendido. Henry foi levado para a forca pelo carrasco Albert Pierpont em 10 de agosto de 1949. O caso do assassino da banheira de ácido é um dos casos pós-1945 que ganhou uma atenção da mídia na época impressionante. Esse caso atraiu uma grande quantidade na cobertura de jornais da época. Embora a culpa de Wright não tenha sido questionada, neste caso específico foi também um método de eliminação que deu seu lugar na história criminal. Então esse foi o caso do assassino da banheira de ácido. Espero que todos tenham gostado. Espero que continuem acompanhando o nosso canal. Compartilhem nossas informações. Sejam de nossos seguidores. E até o próximo Shadows, a sombra da verdade. Muito obrigado.